Bom dia. Esse canal é novo e preciso de você. Se inscreva com fé. Você já ouviu falar de alguém que salvou uma lavoura com um aviãozinho de controle remoto? Não é metáfora, é história real. E começa não com sucesso, mas com medo. Com um campo infestado, uma conta no vermelho e um rapaz ajoelhado sobre o barro, orando por um milagre. Em 2001, no interior do Rio Grande do Sul, vivia Marcos, um jovem de 23 anos, filho de agricultores. Quando o pai adoeceu, ele assumiu a lavoura de soja da família, mas herdou mais que terra. Herdou dívidas, promessas não cumpridas e a pressão muda dos olhos da mãe, que confiava nele sem dizer uma palavra. Naquele ano, o céu parecia castigo, chuva demais, tratores atolados. E como se fosse pouco, vieram as lagartas, famintas, implacáveis, destruindo as folhas com uma voracidade que parecia zombar do esforço de quem planta. Marcos ligou para empresas de pulverização aérea, mas o preço era simplesmente inacessível. Ele tinha que pagar os funcionários, repor insumos, sustentar a família, e a cada dia que passava, perdia uma parte da lavoura. Os vizinhos murmuravam: "Esse guri é esforçado, mas vai acabar perdendo tudo", e talvez perdesse mesmo, porque trabalhar mais já não era o bastante. Ele precisava trabalhar diferente. Foi numa noite fria, depois de mais um dia frustrado, que Marcos entrou no antigo galpão da fazenda. Na escuridão, entre ferramentas esquecidas e cheiro de madeira molhada, ele se ajoelhou. Não para consertar uma máquina, mas para orar. "Senhor, se há um caminho que eu não vejo, mostra, porque eu tô cansado de bater em porta fechada." Nesse silêncio da alma, seus olhos encontraram algo empoeirado no alto de uma prateleira. Um velho avião de aeromodelo, da época em que ele e o pai brincavam nas tardes de domingo. O brinquedo da infância estava quebrado, mas intacto o suficiente para reacender uma faísca. Naquela mesma noite, Marcos pegou papel, caneta, fita isolante, tubos plásticos, seringas, motor adaptado de bomba d'água e fé. Muita fé. A ideia era tão absurda quanto simples. Adaptar o aviãozinho para pulverizar a lavoura, gota por gota, com precisão. Na primeira tentativa, o avião decolou e caiu direto no açude. Um mergulho que arrancou uma das asas e quase afundou junto, com a esperança. Marcos ficou olhando a água por longos minutos. Molhou os pés até os joelhos, puxou o avião de volta e decidiu tentar de novo. Você já sentiu isso? Quando algo dentro de você diz, não para agora. Se já sentiu, comenta aqui com um "eu já", porque talvez você e Marcos tenham mais em comum do que imaginam. No segundo teste, o avião voou por 5 segundos e perdeu controle. Ele ajustou o rádio. No terceiro voo, uma mangueira estourou e o líquido escorreu por todo o corpo da aeronave. Mas no quarto, ele conseguiu. O avião seguiu reto sobre a plantação e liberou uma fina névoa de defensivo, numa linha perfeita sobre as folhas doentes. Era pouco, mas era um começo. Durante os dias seguintes, Marcos virou mecânico, piloto, químico e inventor. A cada voo, um novo aprendizado. Colocava pesos para estabilizar, testava ventoinhas de computador para refrigerar o motor e até usava o motor de um ventilador velho para turbinar o sistema de bomba. Mas o maior susto ainda estava por vir. Certa tarde, no meio de um voo mais longo, o avião começou a falhar. Uma faísca acendeu na parte traseira. O sistema esquentou demais e uma pequena chama apareceu. Marcos correu, pulou a cerca, desligou tudo e jogou terra sobre o aparelho. Salvou a estrutura, mas perdeu todo o líquido, e com ele boa parte da economia da semana. Naquela noite ele pensou em desistir. Mas aí lembrou da oração. E lembrou do pai, que mesmo doente dizia: "Deus não dá ideia em vão, filho. Ele dá ideia com propósito." Foi ali que Marcos decidiu seguir. Consertou o que pôde. Adaptou peças de um brinquedo de rádio controle novo, emprestado de um amigo. E no mês seguinte, conseguiu pulverizar toda a área crítica da lavoura, sozinho. Com aquele aviãozinho transformado. O resultado, a lavoura resistiu.
A soja cresceu. Não foi a maior colheita da região, mas foi o suficiente para pagar a dívida do trator, sustentar a casa e devolver o sorriso à sua mãe. O que Marcos não imaginava era o que viria depois. Outros agricultores ouviram falar do avião pulverizador. No início foi motivo de piada, mas quando viram que funcionava, começaram a bater à sua porta. Pediam ajuda, dicas, ajustes. Ele passou a adaptar modelos para os vizinhos. Depois começou a construir suas próprias versões. E então fundou uma pequena oficina que viraria anos mais tarde uma fábrica. Hoje, Marcos ainda planta soja na mesma terra que quase perdeu. Mas também comanda uma empresa que produz drones agrícolas, projetados especialmente para pequenos produtores que não podem pagar por soluções caras. Ele costuma dizer: "Eu não inventei um drone. Eu só recuperei um avião de infância e deixei Deus pilotar comigo." E toda vez que um agricultor salva sua lavoura com um dos drones da empresa, ele sorri. Não por orgulho, mas por gratidão. Porque às vezes, o que parece o fim é só o começo de um novo voo. Você percebeu o que aconteceu com o Marcos? Ele não era o mais preparado. Não tinha investimento, nem tempo, nem ajuda. Mas ele tinha algo que, quando se mistura com fé, move o céu. Iniciativa com propósito. O tempo passa, a colheita se perde, a oportunidade voa. Marcos começou com um avião quebrado, tropeçou, errou, perdeu, mas insistiu. Ele entendeu que às vezes a resposta de Deus não vem pronta. Vem em forma de ideia. E eu queria te perguntar com carinho: quantas ideias você já deixou para depois porque parecia loucura demais? Quantas orações Deus já respondeu com possibilidades, mas você ficou esperando que viesse embalado e com um manual de instruções? Se você tem um chamado, uma visão, um incômodo que não sai do coração, não enterre isso. Você pode estar a um passo do seu primeiro voo. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que o avião ainda esteja torto, Deus não precisa de perfeição. Ele só precisa de disposição. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus das ideias ousadas, dos começos pequenos e dos voos improváveis. Hoje, oramos por todos aqueles que estão enfrentando pressão, limitações e dúvidas, como Marcos enfrentou. Que eles não parem no meio do caminho, nem desistam diante do primeiro tombo. Dá a eles ousadia, criatividade e fé. Senhor, que cada aviãozinho remendado em nossas mãos se torne um instrumento nas Tuas, capaz de transformar campos e destinos. Sopra Teu vento sobre nossos projetos, sobre nossos sonhos, sobre tudo aquilo que parece impossível. E se for preciso recomeçar, que a gente recomece com coragem, sabendo que Tu és o Deus que sustenta o voo. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, se você também está tentando fazer algo novo nascer em meio às dificuldades, deixa aqui nos comentários. Eu também quero voar. Compartilha esse vídeo com alguém que está tentando empreender com pouco, mas com fé. Porque às vezes, o que falta em estrutura, sobra em visão. E se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora. Aqui todo dia tem palavra que fortalece, história que inspira e fé que impulsiona.